Bem-vindos ao Vivendo e Aprendendo o Amor. Hoje nós estamos aqui com um casal mais que especial, alguém que nós conhecemos há pouco tempo, relativamente falando, mas que nos impressionou pela sua vivência, pela sua forma, pelo seu aprendizado, e depois, muitas das vezes, nós fomos descobrir pontos em comum que nós já conhecíamos em outros momentos, em outros verões, mesmo sem saber. E que pessoas que, por exemplo, nos ajudaram muito, porque nós, inclusive, fizemos uma terapia em algum determinado momento, que exatamente desafios que nós estávamos tendo. Eu sou o Felipe Fernandes, juntamente com a minha esposa, Gisele Fernandes. Gisele Fernandes. Nós somos do canal Vivendo e Aprendendo o Amor. E hoje nós queremos apresentar aqui o nosso casal especial. Primeiramente, começar aqui pelo esposo, pelo marido, que é o Roberto. Roberto é pastor, é especializado em terapia de casal e família. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Felipe. Obrigado, Gisela, ao público, né? É muito bom estar com vocês aqui, né? Que bom. Obrigado pelo convite. Legal. E também nós temos a esposa, Graziela, que é psicóloga, pastora também, especializada em terapia cognitiva comportamental, psicoterapeuta sexual e de casais. Seja bem-vindo, Grazi. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Hoje a ideia nossa principal é falarmos sobre um dos principais desafios que existe no relacionamento conjugal, que é naturalmente a questão do amor. Quando a gente para pensar no amor, o amor ele é muito relativo. Nós amamos coisas, amamos lugares, amamos momentos e amamos pessoas. A palavra é a mesma, mas muitas das vezes a forma de se expressar este amor é bem diferente. Nós gostaríamos de ouvir de vocês, especialistas aí em família, em relacionamento, em compartilhar. Nos fale um pouquinho o que é para vocês o amor. Eu entendo o amor como uma decisão, uma escolha. Que é muito distorcida essa percepção, né, das pessoas de acreditar que o amor ele é um sentimento. Porque o sentimento ele varia. Ora você sente, ora você não sente. Tem momentos que você vai sentir alegria, tem momentos que você vai sentir tristeza, tem momentos que você vai sentir raiva. Se o amor fosse um sentimento, ele oscilava. E não existe essa oscilação. Nós entendemos o amor como uma escolha ou como uma pessoa. E trazendo para o campo cristão, nós compreendemos que além de ser uma escolha, o amor é um mandamento, né, que o Senhor ele deixou para nós, que nós devemos amar um ao outro. Então, ele vai muito mais do que um sentimento, porque sentimento ele oscila. Quando se trata de mandamento, se trata de escolha, é uma decisão, né? E é fácil nesse caso ou não? Não é fácil. É tranquilo, né? Você que está nos assistindo, comenta aqui. O que é para vocês o amor? E tem uma confusão aí também, né, entre amor e paixão. Legal. Paixão, um sentimento temporário, de mais ou menos, no máximo, 2 anos que ele pode durar. Depois disso, né, os sintomas, como são muito intensos, as pessoas adoecem, literalmente, quando estão apaixonadas. Você não quer dormir, você não quer comer, você está conhecendo alguém, você fica no telefone ali horas, batendo papo, não tem fome, não tem sono, não tem nada. Então, se a gente viver nesse estado de paixão, adoecemos. Então, ele precisa durar no máximo 2 anos. Depois disso, o sentimento ele precisa virar. Essa percepção da paixão precisa tornar-se o amor. Se não vira o amor, simplesmente acaba. Por isso que quando as pessoas estão namorando aí, o ideal é esperar pelo menos os 2 anos aí para ver se vai virar o amor, né? É legal. E aí, como que faz essa transição da paixão para o amor? E sobreviver, né? Porque a paixão acaba, você começa a ver todos os defeitos. E aí? Exatamente isso. Aí eu acredito que entra nesse ponto. Você entender que o amor não é uma escolha, mas uma decisão. Porque quando você começa a relacionar com uma pessoa, né, vamos trazer o campo no namoro, a paixão flora, todo mundo quer esconder os defeitos, quer mostrar a sua qualidade, está no campo da conquista, mas depois que você passa, casa, e que a paixão acaba, e que vem o amor, você começa a compreender, então, que é muito mais uma decisão e uma escolha do que uma sensação e um sentimento. Então, e aí o amor ele começa a amadurecer. Então, você consegue começar a perceber, então, que essa decisão, essa escolha de estar com essa pessoa, que você escolheu caminhar todos os dias, ela vai muito mais além do que o sentimento. É claro que ele está envolvido, mas é uma decisão todos os dias.
Legal. E quando você compartilhou aí, Grazi, até me fez lembrar que eu sempre compartilhei, falei com a Gisele, que a gente raramente teve essa questão da paixão, né? Que a gente pensa que é exorbitante, algo fora da curva. Mas eu me lembrei de que nós ficávamos horas e horas conversando ao telefone. Não tinha WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp. Mesmo depois de acabar de se ver. Então, às vezes, a gente saía junto, a gente conversava, a gente namorava, a gente tinha o nosso momento. E, às vezes, eu lembrava que quando eu ia para casa, eu chegava na casa da minha avó, que nessa época eu morava com ela, a gente chegava e ainda batia a mão no telefone, que na época realmente não tinha o WhatsApp, telefone viu, gente? Fixo. Talvez alguns aí nem saibam como isso hoje, viu? Mas na nossa época não Felipe, tinha. então, nesse momento de vocês, você identificaria que isso era um amor ou uma paixão que envolvia vocês? É importante Complexo. pensar, né? Aí exatamente eu pensei nisso, porque a gente gosta muito de conversar, obviamente, mas Quando nós estávamos namorando, dificilmente a gente tem esse tanto tempo, né? A gente Juntos. definia prazos para filho, já estava tudo certo na nossa cabeça. Então a gente achava assim, não, foi muito racional, foi muito tranquilo, a gente não tinha briga, não tinha muito ciúme, não era essa coisa assim avassaladora. A gente via muito um relacionamento muito racional, tipo, o que nós vamos fazer, quando que nós vamos fazer, quando que a gente vai ter filho, como vamos criar nossos filhos. A gente conversou isso antes de casar. Então, para ver se as ideias iam bater. Então, na nossa cabeça, não, a gente era muito racional. Então, a gente não era casal apaixonado, a gente era mais consciente. Então, talvez a gente não tenha vivido assim afloradamente como alguns casais, que a gente vê muitas coisas que inclusive tivemos dentro da nossa própria família. Um casal que a gente olhava assim e falava assim, não tem cabimento essa pessoa fazer isso, e isso realmente é um desafio pessoal, conjugal, e ela fazia loucuras por paixão, né? A gente pensava que era a gente fala muito por amor, né? Mas depois que a gente começa a entender essa maturidade, a gente entende que não é amor, é paixão, e não é normal, é anormal, é um hormônio que se aflora, inclusive, talvez você poderia nos falar um pouco mais sobre isso, né? É real isso? Como é que é isso? A paixão, existe algum sintoma, alguma coisa? O que vocês não devem ter percebido é o tempo que durou essa paixão, porque às vezes foi muito breve. Porque a atração física, ela faz parte da paixão. Sabe aquela coisa que você vê e o coração dispara quando você vê aquela pessoa? Que você fala, nossa, ai, vem, vou encontrar. Ai, que expectativa, que frio no estômago que eu vou encontrar. Então, isso faz parte da paixão. Então, assim, no caso de vocês, talvez durou pouco tempo, porque vocês já amadureceram. E você perguntou assim, mas como, e aí, como é que faz? Como é que da paixão vira amor? Exatamente isso. Você vai lá na sua lista de critérios e vê assim, eu quero isso para minha vida. E você? O que você quer? Isso, bate as informações e amadurece no nível de amor, né? É quando você traz isso para o racional e vê, é isso, tá batendo as nossas listas, as nossas expectativas? Tá batendo, então pronto, amadureceu o amor. Não é nada tão assim, né? Mas pensando bem, eu me lembro de um momento, talvez, que a gente realmente estava muito apaixonado. Eu tenho um caso específico, e é bom a gente conversar e ter esses bate-papo, viu, Grazi? E lá vem. Porque eu lembro que eu me apaixonei foi antes da gente namorar, em outro momento. Então, Anos talvez atrás, a paixão tenha sido anos atrás. Quando nós, em média, eu estava com 16 anos e ela estava mais ou menos... Eu estava entre 16 para 17 e ela com entre 15 e 16 anos. Eu lembro que, como a gente se conhece há muito tempo, uma questão familiar, até desde criança, nossas famílias se conhecem, a gente teve um momento específico que ela me deu um beijinho bem no cantinho da boca, assim, ó. A gente não era namorado nem nada. Mas talvez naquele momento eu tenha me apaixonado. E ela ganhou meu coração ali, talvez naquele momento. E aí a vida veio, a vida foi, e momentos... Se afastou em outras prioridades, outros momentos. A gente era muito jovens também para isso, E etc. quando vocês se reencontraram? Eu tinha 18 já, de novo. Então, eu já estava com 20 anos. Eu tinha acabado de sair de um outro relacionamento conjugal, namoro, né, na verdade. E estava meio que perdido de uma certa forma. Talvez eu cito e falo como, talvez você pode afirmar isso melhor do que eu, uma das crises existenciais que a gente chama, né? Eu comecei a me questionar dos porquês, se casava, se não casaria, se faria, se não faria. E naquele momento eu tive algumas decisões. Eu decidi primeiramente casar, depois que eu queria ter filhos, e agora faltava a esposa.
namorada, porque eu não tinha relacionamento Ele já naquele Ele tinha tinha momento. todo decidido plano. casar, né? Só faltava a esposa. Detalhe. E aí, por isso que a gente pensa no racional, talvez, porque a gente pensa que o nosso relacionamento foi muito racional, porque naquele momento foi racional. Mas aí esse bate-papo me fez lembrar que a paixão aconteceu, então, em momentos antes. Inclusive, naturalmente, não só comigo, né? Mas esse beijinho continuou por muito tempo, viu? Então, assim, a gente decidiu ali naquele momento casar e ali que eu pensei, quem seria a pessoa que se enquadraria nesse aspecto, como você disse, nessa lista? Personalidade, jeito, crenças, valores, conceito, família. E por incrível que pareça, talvez projeção divina, né, vamos chamar assim, apareceu, o primeiro nome foi a Gisele. E Tava lá no topo da lista. coincidentemente, o universo nos fez nos reencontrar novamente em um evento que teve na nossa igreja na época, nossa comunidade, que era uma tarde de sorvete. E ela foi nessa tarde de sorvete, sem nada, assim, a gente sabendo em nada, a gente se reencontrou ali. E já com essa decisão em mãos, eu decidi levar ela em casa. A gente morava aproximadamente uns 3 a 4 quilômetros, talvez, de distância de um para o outro. E nós fomos caminhando, eu fui caminhando até a casa dela, levar ela embora, depois desse evento. Então, assim, realmente, o amor, talvez a gente faça alguns sacrifícios também, né? Porque eu não era muito de andar. E isso eu tenho quantos anos? Isso já estão tinha fazendo 18. 18 anos, né? Que a gente, isso do início, né? Nós namoramos... Não tinha Uber também. Não. Mas eu, E ele, mas, nesse dia, ele tava sem carro. mas eu já tinha Aí um carro. ele já tinha carro. Ele já. tava sem carro e ele foi a pé. Gisele, você me fez lembrar algo que nós deixamos passar. Voltando ainda um pouquinho do amor, porque além de ser uma decisão, uma escolha, o amor também ele é sacrificial. Sim. O amor ele exige sacrifícios, né? Tanto nós vemos o amor do pai para conosco, como o do cônjuge um para com o outro, né? Isso exige você, essa decisão de você, quando você falou que se você pagou esse preço de estar com ela ali, você está demonstrando através do amor que você estava disposto a pagar o preço para alcançá-la, para conquistá-la. E nós não podemos esquecer isso, porque o amor ele exige sacrifício, ele exige entrega, exige renúncia, né? Isso Por isso que é uma escolha, né? é uma escolha. Isso, assim, é até bom para os nossos ouvintes, porque talvez a pessoa está ali vivendo ali, nossa, está num relacionamento, talvez até já casado, perdi a paixão e agora acabou meu casamento. Não, agora ele vai ter um upgrade, agora ele vai mudar, agora você vai viver o verdadeiro amor, que exige sacrifício, exige escolha, exige renúncia, né? E isso que vocês falaram, né? Assim, o alinhamento que precisa ser realizado dia após dia. Eu vejo duas perspectivas no consultório. Ou de um solteiro que está viciado em paixão e acha que para se relacionar ele precisa estar completamente apaixonado. E quando essa paixão acaba, ele sai desse relacionamento, vai para um outro, e vai para o outro, e vai para o outro, porque está viciado mesmo naquela adrenalina que é gerada quando se apaixona. E, lógico, não vai ter nenhum relacionamento duradouro dessa forma, visto que a paixão vai durar no máximo ali 2 anos, aquilo vai acabar. Então, Sim. na nossa realidade hoje, sociedade, tem esse movimento, e tem um outro movimento, que é o casal que já está há muito tempo juntos, que fala assim, acabou o amor, já não amo mais, e agora? E por diversas vezes eu já trabalhei com os casais de, o que te atrai? O que nesse cara ou nessa mulher é interessante para você ainda? Não só fisicamente, mas o que você ainda admira? O que você tem prazer em estar junto? O que você gosta de conversar? Para quê? Para a pessoa relembrar essa trajetória que foi construída aí, para ver se faz sentido ainda, e refazer essa lista que vocês fizeram aí para ver se valia a pena continuar juntos, para seguir mais um pouquinho. Até porque é importante que a gente fala muito sobre divórcio, mas também existem pessoas e casais que não se divorciam, estão juntos, mas não são mais felizes. E quando a gente para pensar que esse percentual poderia ser muito maior de divórcios, se todos eles decidissem se separar, mas a grande questão não é separar. O que resolve não é o divórcio. O que resolve é você decidir amar aquela pessoa, independentemente
da circunstância, do momento, Verdade. da vivência. É claro que a gente não quer afirmar que é fácil, né, Grazi? Que muitas vezes as pessoas... O Desafiador. lado mais fácil, normalmente, é aquele que é mais tendencioso a seguir, né? E a gente sabe, né, que nada que é fácil, de fato, é duradouro, né? É passageiro, né? Então, assim, a gente vê isso de outras formas, como, por exemplo, uma expressão que o pessoal fala muito e usa, que o dinheiro que vem fácil, vai fácil. E, na verdade, também o relacionamento que vem fácil, a facilidade que a gente busca, muitas das vezes ela também vai fácil, né? Então, é muito fácil. Hoje as pessoas estão descartáveis, né, Grazi? Então, tipo assim, as pessoas pensam casamento, etc. Você falou algo que me fez lembrar de uma matéria que eu vi há um tempo atrás, bons tempos, né? De uma senhorinha que estava sendo entrevistada por uma moça jovem, né? E a pergunta para essa moça virou para ela e falou assim: senhora, a senhora está aí quase os seus 40 anos de casados juntos, né? Qual que é o segredo para manter uma vida duradoura a dois? Aí ela, tão simples na sua resposta, falou para essa moça: olha, eu vim de uma geração que a gente aprendeu a consertar as coisas, não jogar ela fora. Isso foi muito forte, porque hoje nós estamos numa geração que assim, não deu certo, vamos descartar. Por isso que hoje o divórcio ele se torna algo tão banalizado, assim, o casamento, na verdade, se torna algo tão banalizado, porque não, a pessoa já entra talvez na perspectiva, assim, se não der certo a gente separa, mas trazendo para nós, dentro daquilo que nós aprendemos como um cristão, dentro da palavra, é uma decisão, é uma escolha, e nós aprendemos que o casamento não é uma invenção do homem, é uma criação do próprio Senhor, e nós sabemos que nós entramos dentro de uma aliança, e Deus ele zela pela família, pelo casamento, e quando nós estamos dentro dessa aliança, nós precisamos compreender que nós precisamos lutar por essa aliança, né? É claro que as coisas vão ficar, não muitas vezes, do jeito que a gente queria, né? Você não imagine ou não se iluda achando que você vai casar e vai ser feliz, né? Porque se você entrar o tempo todo dentro dessa perspectiva, você vai se frustrar. Mas você vai casar para ter uma pessoa ao seu lado e juntos vocês vão ter momentos felizes, vão construir essa felicidade a dois. Porque quando isso faltar, e aí? Vai deixar terminar aquilo que vocês construíram? Não. Vamos lutar, trabalhar, reacender essa chama, realizar os conceitos, os valores, né? Aquilo que nos uniu, porque nós precisamos disso, nós precisamos compreender e fortalecer esse elo que é o matrimônio, e ele é algo assim tão profundo. Então, você está me dizendo que não tem como ser feliz totalmente. O casamento... Porque, assim, muita gente acha assim, eu vou casar e eu vou ser feliz. Então, acho que a gente pode até deixar claro isso, gente, que não vai ser 100% feliz. Mas dá para viver melhor. Então, assim, vindo disso que você falou da questão de que um casal que estava à beira do divórcio já não tinha mais amor. E aí? O amor precisa ser alimentado? Com O que a gente tem que fazer, né? Falar para a galera, o que você tem que fazer para que não acabe? Que não quer dizer que vai ser feliz o tempo todo, mas que você vai ter, sim, né, momentos que vão, sim, ser muito prazerosos. Vamos pegar o primeiro momento que você falou, a questão da felicidade. Não tem como uma pessoa viver 100% feliz, né? A felicidade ela é feita por momentos que marcam a nossa história e que nós proporcionamos, né? E ela é um sentimento também, né? Dentro do relacionamento, nós criamos momentos felizes, nós proporcionamos momentos felizes, mas o relacionamento ele não pode ser só movido pela felicidade, porque senão vai vir a frustração, né? Então, quando vem a frustração, e aí acabou a nossa felicidade, não vamos separar? Não. O que nos uniu? Foi estar muito mais além. As nossas escolhas, os princípios, os valores, o amor, que nós compreendemos que é uma decisão. Esse amor, nos momentos de sacrifício, ele vai exigir mais. No momento quando o casal não está bem, ele vai exigir mais, né? E dentro do relacionamento, uma palavrinha que nós usamos muito, que se chama perdão, né? Que ele é essencial. Onde você mais exercita o perdão é dentro do relacionamento, né? Porque o perdão, ele além de você estar liberando ao outro assim, aquilo que por credibilidade que ele fez a você e você está perdoando, ele exige muito, porque muitas vezes você vai perdoar sem o outro ainda merecer. E foi assim que o Senhor fez conosco. Ele nos perdoou sem merecer, né? Que entra o mandamento também. Mas fala aí, meu bem, o que mais nós podemos fazer, né?
para manter a chama acesa. Eu entendo que o relacionamento, né, o nome já diz, né, relacionamento, ele é feito para que as arestas sejam aparadas em mim e nele. Então a gente se relaciona para um moldar o outro, e é por isso que não é alegria o tempo todo, porque ninguém gosta de ser exortado, corrigido, reparado, aparado, então dói. Com isso, né, dentro do relacionamento, se a coisa não tá boa, faça com que esteja. Busque, construa momentos para isso. Estratégias, né? Para desenvolver isso, né? Pensar então que, primeiramente, até o que a Gisele compartilhou, a questão de feliz. E feliz muitas vezes é relativo, né? E por mais que também seja relativo ser feliz, ou estar feliz, que normalmente a gente não é nada, né? A gente está... no momento, né? Porque realmente, igual você falou, são momentos, e nós, dentro do ser humano, nós não somos felizes, tristes, alegres ou qualquer outra informação. Nós estamos. Então, quando a gente para pensar nesse estar, o estar realmente é um momento. Agora, a escolha é nossa. Estamos, não estamos, queremos, não queremos, aceitamos, não aceitamos. E aí talvez entraria um dos maiores embates do relacionamento, que é eu querer a minha felicidade e não muitas das vezes querer a felicidade ou me preocupar ou não me sacrificar pela felicidade do outro. Como é que vocês veem essa... Né? Eu sempre à frente. O que nós vemos, assim, a referência que nós temos, aí tratamos já dos homens e para as mulheres, biblicamente falando, a Bíblia fala que lá em Efésios, né, a direção do apóstolo para a igreja, para nós fala: maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja, a ponto de se entregar por ela. Então mostra para nós claramente que é um amor de entrega, é um amor de renúncia. Então o eu tem que morrer. Se alguém tem que tomar um tiro na frente, sou eu. Já fala que assim como Jesus se entregou para a igreja, eu, você, nós como maridos, nós temos que assim também entregar para as nossas esposas. Espera aí que eu vou gerar um momento de polêmica aí. Vou gerar uma polêmica aí. Falando sobre isso, é pensar que eu quero compartilhar e chamar a atenção de vocês também que estão nos ouvindo, porque muitas das vezes, quando a gente pensa que essa fala de dar a vida pela sua esposa é morrer. E eu tenho uma outra interpretação, até quero ouvir vocês, a opinião de vocês também, porque quando a gente pensa em Cristo, a gente pensa só na morte, mas a gente esquece muitas das vezes de pensar na trajetória. Porque quando Jesus Cristo veio à Terra, ele não veio só simplesmente ou veio exclusivamente e morreu. O fim era esse. Mas existiu toda uma trajetória anterior. Se a gente for pensar em todo um contexto que é, ele viveu sendo submisso inicialmente à família, ao pai, à mãe. Aí depois ele começou um ministério, um sacerdócio. Aí ele teve 3 anos de vivência. Então, eu penso que não é só simplesmente, quando a gente falar, dar a vida pela esposa. Dar a vida, para mim, não é morrer. Muito pelo contrário. Até porque, se a gente pensar que a esposa quer que a gente morra, esposa, você quer que a gente morra? Quer que a gente morra? A esposa nunca quer que o marido normalmente morra. Claro que eu não estou falando do marido são, aquele que cuida, aquele que respeita. Que tem algumas mulheres aí que querem que o marido morra. Então, cuidados aí, vocês estão nos ouvindo. Porque a solução também não é essa. Mas a gente pensa, em Grazi, me fala se você concorda também com essa ideia, que dar a vida é nos mínimos detalhes. Dar a vida é o ajudar, o ouvir, o respeitar, o orar, o cuidar, o estar junto, o dar o pão, o proteger. Então, existe todo um contexto. A explicação dele como uma coisa que a gente sempre conversa, que é os 3 P's. Quer explicar os 3 P's? Nós compreendemos que, antes de eu explicar os 3 P's, eu quero voltar nessa parte, porque a gente frisa muito, como você falou, na morte, mas o foco do texto é a questão da entrega e da renúncia, e o preço a ser pago. Legal. Né? E nós falamos que o marido ele tem a função de exercer os 3 P's. Quais são esses P's? Que é a proteção, a presença e a provisão. Né? Então, dentro disso... A morte é o último caso nesse caso, morte física. Se o homem morrer, a mulher vai ficar desprovida. Exato. Né? Mas ele precisa se entregar. Então, entra ali a proteção,
Ele precisa ser o provedor, tanto no parâmetro emocional, físico, espiritual, né? Não somente financeiro. Não né? somente, Provisão, porque não muitas somente. vezes o cara, ele acha porque ele não deixa faltar nada dentro de casa na parte material, mas falta a parte emocional, falta a presença, né? Falta estar do lado a lado, né? E a proteção, né? Que é essa proteção mesmo, da esposa se sentir acolhida, dos filhos se sentir acolhidos, se sentir amparado, né? Então, nesse fato, sim, eu concordo com você, no sentido, né, ou morrer físico, mas o morrer talvez para si mesmo, Seu ego. o morrer para o ego, para as minhas vontades. Hoje não existe a vontade do Roberto, hoje existe a vontade do Roberto alinhada à vontade da Grazi e à vontade da família, né? Então, entre a minha vontade e sacrificar a minha vontade para, assim, buscar a felicidade da minha família, eu vou sacrificar a minha vontade, porque hoje eu estou dentro de um relacionamento a qual eu falei que eu vou dar a minha vida por ela. Aí fica fácil Mas ser não é morrer, né, auxiliadora, Roberto? submissa. Só reforçar, porque realmente Alivia, né? Aí fica fácil. esse dar a vida pela esposa, eu tenho uma interpretação agora recente, está inclusive discutindo muito isso com a Gisele, em conversas, em pregações e palestras também, que a gente pensa que dar a vida é morrer. Então, É se doar. para você que está nos ouvindo, pensa nisso, nos comente, nos dê a sua opinião, porque dar a vida, nesse ponto de vista, nesse contexto, muito distorcido nos dias de hoje, é falado de você dar a vida e morrer por essa pessoa, morrer fisicamente, entrar numa bala, entrar na frente de uma bala. Se alguém chegar para escolher, morre você ou morre ela, aí o marido fala, não, então morre eu, deixa ela viva. Esse talvez, até escutei isso recentemente, talvez essa seja a forma mais simples e fácil de dar a vida. O mais difícil é dar a vida do dia a dia, Sim. na entrega e na renúncia. Então, seguimos esse consentimento? Concordam com Sim. essa afirmativa? É isso mesmo? E uma coisa assim que pega muito nos relacionamentos é que muitas vezes os casais ou a pessoa ela quer exigir o seu direito. Sim. E lá em 1 Coríntios, quando fala também do relacionamento para o casal, a Bíblia fala que o marido deve cumprir os seus deveres com a sua esposa e a sua esposa para com seus maridos. Então, ou seja, muitas vezes há muito conflito, há muita briga, porque, não, você deve me fazer feliz. Eu tenho o direito de ser feliz porque você tem que me fazer feliz. Não, aí eu estou buscando o meu direito. E quando nós apegamos ao nosso direito, nós deixamos de exercer os nossos deveres. E quando nós focamos nos nossos deveres, automaticamente a outra parte ela vai expressar e vai retribuir aquilo que nós precisamos, né, na essência. Bom, já que você falou sobre isso, a gente vai até antecipar um pouco o processo, né? Quando a gente pensa na ideia de fazer, entregar ao outro e esperar que o outro faça, isso às vezes acontece ou às vezes não acontece. O que você pensa e fala sobre isso? Porque, tipo assim, muitas das vezes, até você que está nos ouvindo pode compartilhar e falar isso na sua realidade, porque tem muitas pessoas que falam, não, mas eu faço o que ele gosta, eu faço o que ele pede, mas eu não tenho a contrapartida dele vir ou dela, né, vice-versa, dela vir e fazer para mim, etc. Tem um prazo, a partir do momento que eu faço, para as coisas começarem a voltar? Até quando que espera isso? Deixa eu trazer um exemplo. Por favor. Antigamente, quando você fazia uma coisa gostosa em casa, você mandava um prato para a vizinha. Fazia um bolo, mandava um pedaço de um prato para a vizinha, entregava. Essa vizinha, muito grata e satisfeita pelo bolo que ela tinha recebido, ela fazia um pão de queijo, mandava lá um pão de queijo, devolvia o prato Devolver a vasilha, né? cheio. Por quê? Tem um princípio aí por trás. Quando eu ofereço algo bom, eu recebo algo bom. Verdade. Então, na relação, para que haja o equilíbrio, ele passa por esse princípio aí da troca. Eu ofereço algo bom, ele me entrega algo bom. Se por um acaso eu oferecer algo ruim, inevitavelmente, por mais que eu não queira, o outro vai devolver algo ruim. Por quê? Porque essa relação ela precisa estar equilibrada. Tem que ter uma troca proporcional para que a relação permaneça, inclusive, conectada. E aí, quando você traz sobre isso, né, eu já logo vou olhar e vou falar das 5 linguagens. Sim. Porque se eu oferecer para ele
de acordo com a minha linguagem, não vai dar bom não, porque a linguagem é diferente. Bom, então vamos entrar em mais uma polêmica aí nesse caso. Porque quando a gente para pensar na linguagem, o que é de fato, Grazi, no seu ponto de vista, você já estudou, a gente tem falado, discutido muito sobre isso, sobre a linguagem do amor. A gente fez recentemente, mas aí depois eu descobri que você já está nesse processo dessa linguagem já há alguns anos, há mais de 10 anos que você aprendeu, ouviu e tem aplicado isso não só na sua vida conjugal, mas também em outras vidas. O que você nos fala sobre essa ideia das 5 linguagens do amor, se isso realmente funciona, não funciona, se é um fato, se é uma ilusão, se é mais uma das filosofias, tantas quantas a gente tem ouvido falar por aí sobre relacionamento? O que você pode nos afirmar sobre isso? É revelador quando você vai lá, responde o teste, tem lá o resultado e entende que nós temos as 5. Nós temos todas as 5, mas 2 normalmente são predominantes. Quando você entende como você funciona, faz parte do autoconhecimento, né? Você entender Sim. como é que você funciona, como é que você entende que você oferece e recebe esse amor, fica mais fácil de compartilhar a vida com o outro quando você entende que o outro também tem a sua dinâmica, tem a sua forma de entender. Pensa comigo nos nossos ouvintes. Primeiro momento que eles estão escutando sobre 5 linguagens Nunca ouviram do falar. amor. Comenta aqui se vocês já ouviram sobre isso, se vocês já sabem, tem ideia de qual é a sua linguagem, fala para nós também quem sabe e também quem fala assim, nossa, nunca ouvi falar. Porque quando você fala o dar e o receber, o que você quer dizer com isso? Então vamos lá, vejam só. Nós temos como se fosse um tanque de combustível do amor, né? E esse tanque do amor, ele precisa ser cheio. E ele só será cheio se eu receber a expressão de amor proporcional àquilo que eu acredito o que é uma expressão de amor. Então, nós temos 5 linguagens, 5 formas de expressar o amor. É limitante eu dizer que existem só 5, mas aí dentro, né, de várias formas de expressar o amor, o Gary Chapman, ele classifica nessas 5 formas. E qual que é o entendimento? Só para a gente esclarecer essas 5 formas, nós temos a primeira, que é palavra de afirmação. A segunda, nós temos tempo de qualidade. A terceira, nós temos presentes. A quarta, nós temos atos de serviço. E a quinta linguagem é o toque físico. Então, só para você conhecer um pouquinho mais sobre isso, de uma certa forma, o que o autor nos fala e o que a gente tem vivido, e que inclusive ajudou muito no nosso relacionamento conjugal, é que uma vez que a gente entende qual é a nossa forma, tanto de receber amor, quanto de dar o amor, de doar o amor a alguém, nós temos uma linguagem, uma forma. Claro que dentro dessa linguagem, você até afirmou um pouco, que talvez seja injusto pensar só em 5, mas ele diz muito claramente que existem os dialetos, né? Os vários dialetos dentro da linguagem, que de uma certa forma aí se expande um pouco mais, mas se resume muitas das vezes nessas 5 linguagens que todos nós temos de uma certa forma. Agora, se todos nós temos essas 5 linguagens do amor, qual é então o desafio conjugal? Essas 5 em cada um de nós, ela é em proporções diferentes. Olha. Então, tem 2 dominantes, né? Uma que predomina, mas 2 dominantes. Por isso a gente fala a linguagem primária e a secundária. E correlacionando, é como a língua mesmo, inglês, português, espanhol, pensando na linguagem. Se eu chego aqui dando a falar inglês, só vai entender quem sabe falar inglês. Os outros vão ficar com cara de tacho olhando para mim. Então, se eu comunico dentro da minha linguagem, a minha linguagem é... Depois eu falo para você. Depois suspense. Eu falo. Qual que é a linguagem? Suspense. Pois é, se eu falo na minha linguagem, ele não vai entender, porque a linguagem dele é diferente. A nossa secundária, ela se coincide, então aí fica fácil. Legal. Quando eu falo na segunda linguagem, aí... Você quer falar da segunda também? Eu posso falar já. Pode. A nossa segunda, né? A segunda, no caso, segunda minha e primária dele, é palavras de afirmação. Legal. Então é muito fácil eu chegar, falar, elogiar,
ressaltar as qualidades deles, sejam físicas, sejam comportamentais, seja alguma conduta, provar alguma conduta que ele teve, mas o mais importante é que seja genuíno, que você fale de fato o que você percebeu sobre o outro. Não vale ser falso, não. E o importante você, assim, nosso público, vocês compreender qual que é a linguagem de vocês e do seu cônjuge, é como a Gra falou, para vocês comunicarem de maneira mais assertiva. Que talvez o casal está ali de todas as maneiras, expressando carinho, afeto, amor, e aí ele olha e fala, poxa, mas a pessoa não está recebendo, ela não está, não só recebendo, mas assim, ela não está expressando nada, todo o sacrifício que eu estou fazendo, porque ela está comunicando a linguagem talvez errada. Vocês estão falando da gente? Então, deixa eu aproveitar e falar então na íntegra, né? Então, assim, a gente tinha até, inclusive, quando nós procuramos a Grazi, etc., todo um processo conjugal, a gente estava realmente, isso tem 2 anos e pouco, talvez, e nós estávamos, assim, realmente quase separando. Então, já estávamos num certo limite, já de vivência, de forma, de jeito, apesar de amarmos um ao outro. A gente se dava muito bem. Mas nós na hora que dava ruim, não sentíamos o amor de um para com o outro. Então, assim, talvez o nosso maior desafio foi exatamente esse, porque eu tenho o toque físico como primeira linguagem do amor e o segundo como palavra de afirmação. 2 coisas que, para mim... Tá lá no final da lista, assim, né? Quase não vem. Tá lá embaixo. E a Gisele tem a questão do ato de serviço e tempo de qualidade. Então, assim, nós não temos nem a primeira e nem a segunda em comum. Então, o nosso maior desafio é que eu queria que ela me tocasse, eu queria que ela me procurasse, eu queria que ela estivesse, em algum momento, um carinho, uma forma, uma expressão. E isso não acontecia. E principalmente quando nós tínhamos as brigas. Porque quando a gente tinha as brigas, as discussões, que eu acho que é natural de todo relacionamento, ter essas arestas, como você diz, nós somos relacionamento, nós estamos relando e aparando as arestas, ela se afastava ainda mais. E porque eu afastava... aí eu afastava porque eu tava com raiva, né? Que mulher com raiva vai ficar... Para mim é insano. E aí eu afastava ele como toque físico, o tanque de amor dele caía e ele distanciava ainda mais. E tinha um outro desafio, um outro agravante, que era a palavra de afirmação. Como ela me achava muito bonito, que inclusive foi um dos motivos pelo qual ela casou comigo, segundo ela, que é o critério absoluto dela era não vou casar com homem feio. Então, assim, ela me acha bonito, mas ela não me dizia isso. Porque para mim a autoestima dele é boa. Então eu vinha de encontro mais uma vez. Eu não preciso ficar elevando o ego dele. Vou ficar falando que ele é bonito. Vou ficar... Outra coisa, tipo, agradecendo o que ele faz. Isso na minha cabeça não entra. Porque na minha cabeça nós somos um casal. Ele tem que lavar vasilha. Ele tem que pôr o lixo para fora. Eu não tenho que agradecer ele porque ele fez isso. Mas aí quando a gente foi descobrir a linguagem de amor, eu tenho que falar tudo isso. E aí você, inclusive, pensando e compartilhando sobre essa questão da linguagem, nós precisamos identificar que nós estávamos naturalmente amando um ao outro, mas não sabendo expressar. Então seria, nós somos um caso vívido e apto para se enquadrar nessa informação que você está passando para a gente? E é fácil, sim, né? Só deixando aí uma deixa para o público, para você identificar, talvez você está ouvindo. No resumozinho você já começa a identificar. Claro que a gente tem os testes que são aplicados para darmos a entender melhor qual que é a nossa linguagem, mas passam rapidinho, por exemplo, uma pessoa, né, que é palavra de afirmação, você que é uma palavra que é movido com essa linguagem primária, é o tipo da pessoa que qualquer coisa que venha através da palavra, seja um elogio, seja uma crítica, ela tem o poder de te levantar ou te derrubar. A minha primeira linguagem é a palavra de afirmação. Talvez você me ofender, se você chegar e me dar um soco, vai doer menos talvez do que algo que você chegar e falar e vai entrar lá dentro da minha alma, que eu vou ter que trabalhar aquilo, construir aquilo. Então, assim, uma pessoa que é movida por palavra de afirmação é nesse ponto.
Uma pessoa que é atos de serviço, né? É aquela pessoa que ela não consegue chegar num ambiente e ficar parada, se não tem coisa para fazer. Ela já se prontifica, né? Por exemplo, chegou aqui, nós vamos fazer uma resenha, né? Aí eu já revelando para minha esposa, a linguagem primária dela é atos de serviço, então, secundária, palavras. Então, assim, ela chega, não é do tipo do Roberto, por exemplo, chega assim, Roberto, me ajuda aqui, né? Porque aí eu tenho que dar aquele start, ela já chega, não, já tem que fazer, ela fala, Felipe, o que tem que fazer? Ou talvez não, ela está olhando a Gisele e falando, deixa eu te ajudar. Já é algo espontâneo. E aí, Felipe, é que é bom a gente saber isso, porque aconteceu um caso conosco. E quando a gente já sabíamos da nossa linguagem, a minha secundária é tempo de qualidade. Num dado momento, a gente ia chegar do culto, domingo à noite, né, cheio de vasilha para lavar. Aí está lá minha esposa lá, com as atividades do lar lá, e eu na cozinha cheguei, encostei assim na bancada, de braço cruzado, no meu entendimento, Felipe. Eu estou exercendo a minha linguagem, eu estou com ela. A secundária dele é tempo de qualidade. Tempo de Ficar qualidade. pertinho dela, e ela tá lá. Isso. E aí, num dado momento, ela vira para mim assim e fala assim, você não vai fazer nada não, vai ficar de braço cruzado? E eu assim, poxa, eu já estou aqui presente com ela. Mas eu estava ferindo a linguagem dela. Porque a linguagem dela é atos de serviço. Legal. Né? Então, quando a gente entende qual que é a linguagem do outro, a gente consegue... Então, você estava recebendo o amor dela, Sim. que é presença, mas você não estava doando e fornecendo amor para ela. Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente aprende a linguagem do outro, a gente aprende a ser mais assertivo. Legal. É questão até de surpreender o outro, por exemplo. Né? Como as atividades do lar nós compreendemos, não é obrigação da mulher, não é obrigação do homem, é obrigação do casal. Né? Porque o casal está ali. Mas quer ver uma coisa assim que eu vejo, que eu sei que eu exerço muitas vezes, sabendo que tem que fazer, mas depositando, como a gente fala a linguagem, depositando também, porque você está enchendo o tanque, para depois você sacar. Né? Quando, por exemplo, quando eu chego em casa... Nós queremos saber dessa expressão aí, né? Muito dos nossos ouvintes aí, você já ouviu falar sobre isso? Depositar. E você depositar para depois sacar? Essa expressão ela está sendo fundida dentro de um ambiente, não sei até onde, inclusive compartilhe com a gente se você já sabe sobre isso. Porque muitas das vezes, quando a gente para pensar sobre a expressão financeira, se você pegar o seu cartão de crédito e for no banco e você não tiver saldo, você tentar sacar, seja 100, 50, 500, R$1.000 lá, mas se você não tiver saldo, você consegue sacar? Obviamente, a resposta aí clara é não tem saldo. Então, muitas das vezes isso acontece no nosso relacionamento. Nós queremos algo do parceiro, mas nós não depositamos. Então, você quer nos dizer, Roberto, que quando você no caso, exerce algo para ela, vai lá e lava a vasilha, você está depositando? Claro. Quer ver, por exemplo, período da noite que eu cheguei do serviço, ela está no momento de atendimento, eu já fui lá, peguei a Yara, trouxe da escolinha, já fiz todo o trâmite com ela, coloquei ela para dormir. Eu chego lá, eu sei que tem roupa para lavar. Aí eu pego aquela roupa, coloco na máquina, ou geralmente ela deixa já a roupa de molho, aí ela já sai de lá, acabou o atendimento dela, já vem corrida, tem roupa para lavar. Na hora que ela chega lá na área de serviço, a roupa já está lavada, colocada no varal, pendurada. Aí pronto. Aí, subiu tudo, né? O tanque foi lá no alto. Ou seja, eu consegui... Sorriso no rosto aí na hora. Eu consegui expressar o meu amor, por mais que digo de novo, é uma responsabilidade de todos, mas dentro daquela tarefa simples, eu consegui comunicar uma forma de carinho e de amor, de afeto dentro da linguagem dela. Né? A linguagem nada mais é do que dizer eu me importo com você. Boa. Né? Eu me importo. Às vezes eu vejo no consultório as pessoas quando descobrem, por exemplo, que o outro é linguagem presente. Falando, mas é uma interesseira. Só quer presente. Falei, não é o valor do presente que importa. É você dizer assim, ó, eu estive em tal lugar e lembrei de você. É uma bala, é uma flor, às vezes é simples, né? Então, pensando na linguagem, nada mais é do que eu dizer, eu me importo, eu lembrei de você, você é importante para mim. E, gente, já falando da linguagem do presente, você quer ver? Você quer matar alguém? Quando essa pessoa ela tem essa linguagem, você esquece de datas especiais na vida dela. Data do casamento, data de aniversário.
Gente, você mata essa pessoa. É claro que é bom nós sermos lembrados, né? Tem uns que gostam mais, tem uns que gostam menos, tem aqueles que até postam na rede social, hoje é meu aniversário. Né? Porque Mas ele quer receber. é bom a gente ser lembrado, né? E expressa carinho para aqueles que estão à nossa volta. Mas essa pessoa que tem essa linguagem, quando você esquece e não lembra com ela através desse gesto, que é a linguagem dela, você está ferindo ela demais da conta. Agora vem uma dúvida aqui, está pensando sobre tudo isso. Isso nasce no casamento? Ou isso, em que momento que essa linguagem, que essa forma, ou esse jeito surge? Porque é muito normal, aparentemente, todos têm e quando nasce. Vou contar uma história. Vamos embora. Eu fui ganhar a Yara. Depois de parir ali, naquele momento, com o bebê no colo, eu falei com ela assim, minha filha, deixa eu consertar a sua orelha, porque nós tínhamos orelha cabanada, né? Então ela nasceu automaticamente com a orelhinha de abano. Falei, deixa eu consertar a sua orelha aqui, porque você não pode ter orelha cabanada, não. Imediatamente, tem um vídeo lá no meu Instagram. Essa menina começa a chorar. Ela tava tranquilinha. Eu falei, não, filha, você não tem orelha cabanada, não. Você é bonitinha e tal. E Quantos acolhi anos? ela. Nasceu. Recém-nascida. Na hora do parto. Era nem horas. Então, ali ela já deixa muito claro qual que é a linguagem. E hoje, mais ainda, né? Hoje ela já está com 2 anos e meio. Nitidamente, palavras de afirmação. Então, puxou. Pode Também, ser né? herdado, então, é genético. Pode ser algo herdado. Cientificamente, Até porque, né, a é o que gente não consegue recebe. ainda ter um dado forte assim para falar que, mas a Mas gente se você percebe. pensar que o ambiente molda, Sim. Legal. né, sim. o ambiente molda. Se ela tem uma mãe que secundária é a palavra de afirmação, o pai primário é a palavra de afirmação, você acha que o que ela mais ouviu ali na barriga? Gente, e coincidência ou não, né? Vou falar isso que está dentro também. Eu sempre falava na barriguinha da Yara, falava assim, porque eu ainda também sou CLT. Né? Então eu trabalho ainda como técnico eletrônico. E eu falava com a Yara assim, filha, quando você for nascer, nasça na segunda-feira para o papai ficar a semana toda com vocês. Para ficar a semana toda dentro daquilo, né, por lei, né, os 5 dias que você Sim. tem ali de atestamento. Gente, por incrível que Nasceu pareça. na segunda. Não, ela deu, a Graça deu assim. entrada no domingo, assim, mas por volta de 11 horas da noite. E a Yara nasceu, se eu não Na me engano, foi segunda-feira. a segunda-feira, às 10h34, 10h35, se eu não me engano. Que Na legal. segunda-feira, né? Que legal. Ela fala, Ouviu? palavra de Tá bom, afirmação. papai, tá bom, tá bom. Sou obediente. Então, se a gente pensar nessa ideia, palavra de afirmação ou as 5 linguagens do amor, ela pode surgir, inclusive ela surge desde a infância, desde a tenra idade. Na gestação. Desde a formação da pessoa. Você já E o consegue ambiente, identificar e que o nos filhos de ambiente vocês? molde. Não, assim que nós estávamos fazendo o curso, já gritou, assim. A Manu é toque físico, o Felipe, e o Rafa temos de qualidade. Então, assim, quando nós estávamos fazendo o curso, eu falava assim, meu Deus, meus filhos estão sofrendo. Manu está sofrendo, porque eu não consigo entregar Minha isso mãe para não me ela. ama. Que bacana, sabe que É. você fez esse Tetra Insight também? Porque muitas vezes a gente fala dessas linguagens trazendo para o relacionamento. Mas quando os pais compreendem a linguagem dos filhos, até mesmo a forma de expressar o carinho, a correção, né? É. Dentro da linguagem da criança, por exemplo, você pega aí qual que é a linguagem mesmo dos seus meninos, você falou? A Manu é toque físico e o Rafa tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Olha só, quantas vezes nós ferimos os nossos filhos dentro da linguagem deles sem compreender isso. Sem compreender. Aí é É? essencial, por exemplo, você passar um tempo com o Rafa. Sim. Porque além de ser menino, tempo de qualidade, fala, ó, meu Fala pai me muito ama. para ele. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos seguindo, se pergunte, primeiramente, qual é a sua linguagem do amor, se você já sabe ou não. Existe um teste, como você descobrir isso, como você responder ali algumas perguntas simples e básicas. Você faz isso em 5, 10 minutos no máximo. E que você também consegue descobrir isso também nos seus filhos. Ou pessoas que você tem em relacionamento e que talvez você tenha dificuldade de relacionamento com essa pessoa, que você quer aprimorar o relacionamento com ela, mas você não consegue por algum motivo ou outro. Talvez essas 5 linguagens, a forma de expressar o amor para essa pessoa precise mudar e Alguns normalmente não comportamentos. é a outra pessoa que vai mudar. Primeiro você muda e naturalmente a outra pessoa muda a forma de expressar e de viver a vida. É mais ou menos por aí, né? É por aí. E olha que interessante, né? Vocês descobrem e já começam a fazer os ajustes.
Se não tinha toque físico, é cafuné na filha, deita no colo, cafuné. E às vezes a pessoa tá cheia de problema de relacionamento em casa, não só com o marido, mas com os filhos, e não sabe por quê. Então fica a dica, viu, esposa? Quando o marido não estiver bem, quando o marido não estiver... Cafuné. Eu tô aprendendo ainda, gente. Eu tô no processo. Assim, tô indo. Não tá bom ainda, não. Eu tenho muita dificuldade ainda de demonstrar, de falar a linguagem dele. Mas eu penso que a partir do momento que você descobre e que há essa troca, né, assim, há esse interesse de melhorar o relacionamento, a compreensão ela vem. Então, por mais que às vezes eu não entregue para ele aquilo que ele precisa, ele consegue me compreender. Ele sabe que também eu tenho dificuldade nessa linguagem, eu tenho dificuldade com o toque físico, eu tenho dificuldade em falar, então ele compreende. Então, assim, o que antes era um motivo não deixe de pedir, briga, não deixe de falar, não deixe de cobrar, viu, gente? Ele me lembra, fala, peraí, você não está me entregando aquilo que eu preciso. Ele fala, mas ele também compreende mais. Então, aquela distância que a gente tinha, que era, assim, gritante, de ficar uns 3 dias, assim, sem nem encostar um no outro, a gente conversava, mas não encostava. Hoje está menor. Hoje reduz, então já deita, já encosta. Mas por quê? Porque sabe que é importante. Então, se ela quer me matar, a dica dela, ou sempre quando ela quer realmente me provocar, ela já sabe como fazer. Manter a distância, meu tanque... Que inclusive é bom falarmos sobre isso também, né? Que a gente ainda não discutiu e não falou sobre essa expressão, né? O tanque emocional, o tanque de amor. Que inclusive existe como medir e mensurar isso. Você está nos ouvindo? Existe, na mesma expressão, como a gente fala de encher um carro, um tanque de combustível de um carro, e que naturalmente, eu gosto muito de falar sobre isso, que existe um carro que é a gasolina, existe um carro que é álcool, existe um carro que é a diesel, existe um carro elétrico e existe um carro biodiesel. Então, quando a gente para pensar, a linguagem do amor é exatamente como se fosse um carro, e o Gary Chapman ele fala exatamente sobre essa expressão. Como eu vou encher o tanque emocional do meu parceiro, do meu cônjuge, do meu amado, da pessoa que eu quero me relacionar, dos meus filhos. E que se eu tiver um carro a gasolina e colocar álcool, vai dar problema. Se eu tiver um carro a diesel e for lá e colocar gasolina, vai dar problema. Porque, mas eu abasteci, mas eu fiz, mas eu fui lá investir. Só não foi com o combustível certo. E é mais ou menos essa mesma linha de raciocínio quando a gente para pensar na linguagem do amor. É exatamente isso. Eu amo, tenho combustível à vontade. Por exemplo, meu combustível, qual que é o meu combustível? Toque físico e palavra de afirmação. Então, eu sempre disse para a Gisele, você vai conseguir, você é capaz, você é linda, você é bonita. E que sempre toque, sempre encostar, sempre relacionamento. Ela nunca reclamou. Claro que tem os momentos, né? Tá muito calor. Então, afasta que realmente não dou conta. O homem é quente. Então, o homem, por ser quente por natureza, obviamente, aquece ainda mais a esposa. Mas ela nunca teve esse momento de repulsa. A gente teve sempre esse amor. Mas o que foi legal também, assim, é que ele reclamava muito de não estar sendo abastecido, de que não estava se sentindo amado. Claro que não tinha essa expressão, viu, gente? Ele sempre reclamando e eu suando. Eu fazia tudo de acordo com a minha linguagem. E ele, inconscientemente, eu consegui tirar dele, por mais que ele não é o ato de serviço, por exemplo, e tempo de qualidade, eu consegui extrair dele isso. Eu conseguia que ele lavasse uma vasilha, eu conseguia que ele fizesse as coisas. Para mim, no normal ali, a gente conseguiu encaixar isso no nosso casamento. Tempo de qualidade, todo sábado à noite, a gente assiste um filme junto. Os meninos vão para a sogra, obrigado, sogra. E aí a gente passa um tempo junto ali. Então eu extraí dele. Juntos, a gente tem um costume de tomar um banho junto, então de conversar ali durante 15, 20 minutos ali. Então, praticamente todos os dias a gente tem um tempo de qualidade junto, de uma conversa, um diálogo. Então, de uma certa forma, eu consegui abastecer ela. E eu não abasteci. Mas eu reclamando de cá. E eu reclamando de cá. E eu reclamando de cá. E na minha cabeça era insano ele reclamar. E reclamar é diferente de pedir. Sim, é onde entra a grande diferença que a gente tinha antes do curso e antes de entender essa expressão. Porque antigamente, por mais que eu dizia, eu não sabia como. Eu não sabia como cobrar. Eu simplesmente não sabia, às vezes. E nem sabia o que era, né? Também o sentimento também não é que eu cobrar, tinha. é pedir. Então, assim, aí que a gente aprendeu depois. Mas, assim, inicialmente eu não sabia que era isso.
Sim. Então eu não sabia que era ela me tocar que fazia diferença. Eu não A sabia importância que do ela... autoconhecimento, né? Eu não Olha sabia aí. que ela está ali e falar para mim que eu sou bonito, que eu estou legal, que estou bacana, que isso me fazia bem. Eu não tinha essa consciência. Eu simplesmente não sabia o quê, o como. Então, basicamente, eu sempre falava com ela. Não, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Às vezes é coisa simples. Por exemplo, bom dia, boa noite, que era para a gente um problema. E ela ter essa iniciativa. Então, tipo assim, eu queria que ela tivesse a iniciativa, por exemplo, do toque. E ela, por não saber falar, expressar essa linguagem, naturalmente ela não tinha a iniciativa do toque. Mas aí, quando fala da questão do autoconhecimento, da importância disso, né, de ambos o casal, por que eu não dava ele bom dia e boa noite? Eu fui criada, meu pai muito carinhoso, meu pai muito presente, e ele sempre vinha, nos dava bom dia, nos dava boa noite. Foi um hábito. No dia que não acontecia, que a gente esquecia, ou que a gente chegava falando, ou que ele chegava, estava aquela bagunça e ele já entrava no meio, ele ficava chateado. E o dia para ele acabava. Até que a minha mãe descobria o que estava acontecendo. O que aconteceu? Ah, a fulana não me deu bom dia, a ciclana não me deu bom dia. E a gente ia corrigir para melhorar, e ele melhorava instantâneo. Eu pensava assim, inconsciente, por que eu vou criar um hábito que depois vai doer? Que depois eu não vou conseguir cumprir? Então, eu já tinha uma... Seu pai essa também é palavra de dificuldade. afirmação, então. É. Aí eu já tinha essa dificuldade ali. Aí o que eu fazia? Não dava. Não criava o hábito. Ou às vezes, assim, isso inconsciente, não era consciente, eu não pensei. Fez isso, veio isso, e eu fui entender isso. Por que eu não dou ele bom dia? Qual a minha dificuldade? Porque todo mundo fala assim, do jeito que você trata a sua mãe, você vai tratar a sua esposa. Do jeito que você trata seu pai, você vai tratar seu esposo. E ele é o oposto. Tudo que eu fiz pelo meu pai, eu não fazia pelo Felipe. Porque eu já criei uma aversão inconsciente de que eu não iria fazer. Então, quando você fala autoconhecimento, a pessoa se conhecer é extremamente assim válido e importante no relacionamento para que flua melhor entre os dois, do que você simplesmente seguir a vida vivendo ali sem procurar saber, peraí, por que eu faço isso? Por que eu me comporto assim? Então, vocês que estão nos ouvindo, pare e pergunte-se o porquê que você não faz determinada coisa pelo seu cônjuge, pelo seu esposo. Por que dói? Por que às aquilo vezes dói, né? dói fazer. E que normalmente, dentro da área da psicologia, que eu inclusive também trabalho e abordo sobre isso, como terapeuta comportamental, a gente identifica que dos 0 aos 7 anos que são criados os bloqueios emocionais. E normalmente essa fase dos bloqueios emocionais, nós entendemos que esses bloqueios, eles nos impedem de fazer algo quando adulto. Porém, nós somos acionados inconscientemente e fazemos determinadas coisas quando nós estamos sob pressão. E o relacionamento, ele é uma pressão. Quando você falou do desgaste, do embate, que gera essa aresta, pressão. Então, a pressão gera em nós o acionamento do inconsciente. E quando nós acionamos o nosso inconsciente, muitas das vezes nós fazemos aquilo que nós aprendemos lá na infância, de 0 a 7 anos, e que normalmente é uma coisa ruim. É você parar para pensar numa criança. É imaturo, né? É imaturo. E nós não tínhamos essa percepção. Então, o autoconhecimento de uma forma ampla, não só dos 5 linguagens do amor, mas da infância, do que nós vivemos, dos nossos bloqueios emocionais, eles estão intimamente ligados a aprimorar o nosso relacionamento. Concorda com essa afirmativa, Graça? Sim. O Roberto? Sim, tanto que, né, muitas vezes a gente, até no parâmetro cristão, muitas vezes a gente tinha muito assim, muito receio quando se tratava de você fazer um tratamento com um psicólogo, um acompanhamento, mas essas são todas camadas que a gente acaba camuflando para viver talvez uma religiosidade, né? E hoje, compreendendo, não só porque eu estou casado com uma psicóloga, mas também já fiz terapia, para buscando esse autoconhecimento e também até mesmo tratando esses traumas que nós carregamos, seja por imposição, seja por meio ao qual vivemos, seja por aqueles a qual deveríamos amar, gerou em nós, e você
ter esse autoconhecimento de como você funciona, daquilo que dentro da sua história gerou cicatriz, você precisa tratar, né? Isso é libertador, o conhecimento liberta, né? E quando você se conhece, é mais fácil você conseguir. A Bíblia fala assim, que nós devemos amar o outro assim como nós amamos a nós mesmos, né? Que é o segundo mandamento. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de amar o outro porque nós não conseguimos nos amar, porque nós não conseguimos nos entender. Então, como é que eu vou... E a Bíblia também fala que eu só posso dar aquilo que eu recebo. Então, como é que eu vou conseguir dar amor ao outro se eu não consigo me amar, se eu não consigo me aceitar, se eu não consigo ver o que precisa ser tratado em mim? Então, entra o conhecimento, né? Porque quando você tem aí essa abertura, você consegue trabalhar as suas deficiências, os seus traumas, as suas crises existenciais. E quando você está dentro do relacionamento, é mais fácil você conseguir compreender o outro, você conseguir ver o outro. Essa questão de dinâmica, essa questão cultural, de bagagem que nós recebemos. Porque quando você chega para falar uma vida 2, gente, ela teve uma cultura, ensino, ensinamento, princípios, valores totalmente diferentes dos meus. Talvez pode ser algo assim parecido. Então você está pegando duas pessoas, primeiramente, um homem e uma mulher, já são comportamentos, mentalidade, pensamento diferente, forma funcional diferente. E aí já entra já a bagagem de vida, né? E como nós precisamos nos conhecer. Como nós precisamos ter clareza disso para que nós possamos conseguir compreender o outro, tratar o outro, né? Expressar o amor para o outro. Legal. E o autoconhecimento ele é tão essencial que eu falo com os alunos nossos lá de gestão emocional, a gente não pode confundir trauma com característica. É claro que as nossas características, às vezes elas são desenvolvidas por um comportamento repetitivo ali ao longo dos anos, e aí vem a nossa personalidade, a nossa característica. Mas às vezes você está respondendo a um trauma. Sim. Eu não consigo oferecer afeto através do toque físico, mas às vezes é uma dor, um trauma, alguma coisa que você vivenciou lá atrás, que está te pedindo de oferecer esse toque, esse afeto. Tudo aquilo que a gente vivenciou na primeira infância, mais ou menos entre 6 e 7 anos, de fato, forma a nossa personalidade. Mas depois disso, isso vai se reafirmando. Por exemplo, nós tínhamos um liderado que ele tinha uma ferida que era da rejeição. Ele se sentia rejeitado, porque as pessoas não gostavam dele, não o aceitavam como ele era, e era a ferida dele. Isso lá desde a infância, ok. Quando ele chegava nos ambientes, ele chegava de uma maneira tão sutil que ninguém via ele. Mas por quê? Ele estava respondendo já essa dor, esse trauma. Não dava nem oportunidade, né? Se tornou comportamento. Ninguém cumprimentava porque não via. E era impressionante como é que ele chegava ali de forma sutil no ambiente. Então, até para oferecer o afeto para essa pessoa, olha como é que você vai ver, descobrir, perceber como é que ela fala, a linguagem dela para poder lidar com o trauma de um jeito que seja aceitável. Porque a pessoa acaba buscando aquilo que ela acredita. Nós buscamos aquilo que a gente crê. Sim. Então, eu faço com que os comportamentos sejam proporcionais a isso. É difícil dizer, né, de forma concreta como é, porque funciona de um jeito diferente com cada um. Mas todos nós buscamos confirmar aquilo que a gente já acredita. E as linguagens nada mais são conforme que a gente acredita como é o amor. Eu acredito que amar é servir. Amar é servir. E a gente, como... Você pode perceber que nas mulheres é muito comum a linguagem atos de serviço. Será por quê? Tem uma cultura aí por trás, né? A gente Nós aprende somos isso na infância, ensinadas né? a isso, ensinadas a servir a família, a servir o esposo, os filhos. Nós somos direcionadas para isso. Então, é muito comum ter uma mulher com essa linguagem. Assim como é muito comum os homens terem palavra de afirmação, porque o homem ele precisa ser admirado, isso é um combustível. Ele precisa ser admirado para ele poder fazer. Se ele não for incentivado, admirado, impulsionado, vai ter dificuldade de se movimentar. Legal. Uma coisa que pega muito no relacionamento, principalmente quando o casal está em crise, é quando a mulher ela perde a admiração para o marido. Porque uma coisa que é um tanque de combustível para o homem é a admiração que vem da mulher. Porque quando a mulher admira o homem, ele se sente aquele garanhão, ele se sente o cara, ele se sente o homem mesmo, né? Então, mas quando a mulher ela perde essa admiração, essa energia, esse tanque de vida do homem, a sombridade dele, ela vai se perdendo. Aí o cara vai se sentindo ali o pior dos piores. Mas
Contrapartida, o que gera isso na mulher, ela conseguir ver essa admiração, é quando o homem corresponde à linguagem dela. Quando a mulher ela é suprida emocionalmente. Nutrida, né? Quando ela se sente nutrida. Por mais que está dentro da linguagem, é uma linguagem respondendo à outra. Quando a mulher se sente protegida, amada, nutrida, ela consegue responder à necessidade do marido. Legal. Então, você que está nos ouvindo, então, vamos fechar esse momento com a ideia do que a palavra de Deus nos afirma que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a consciência está ligada, inclusive, é um princípio bíblico cristão. Então, quando a gente para pensar em conhecer a verdade, a nossa ideia, quando a gente pensa no vivendo e aprendendo o amor nada mais é do que Jesus Cristo, que é Deus. Quando a maior expressão de amor que existe, que inclusive talvez ele tenha sido o único capaz de falar todas essas 5 linguagens e perceber ela naturalmente quando as pessoas se chegavam até ele, por isso que ele foi e é um dos maiores líderes seguidos, independentemente do seu credo religioso, ele foi o único que conseguiu dividir o tempo antes e pós ele. Que você no calendário normal e natural você tem antes de Cristo, depois de Cristo. Ele é seguido independentemente do credo religioso. Ele tem uma referência e é um dos maiores líderes hoje reconhecidos internacionalmente falando. Então, quando a gente pensa no conhecer a verdade, de aprender o amor, nós queremos dizer que nós precisamos conhecer os princípios reais e bíblicos, independentemente de religião, que muitas das vezes um dos critérios principais ou problemas maiores que eu vejo no dia a dia é que as pessoas se assimilam a Bíblia com uma igreja. E a Bíblia é um marco que muitas das vezes é seguido dentro da igreja e algumas vezes não é seguido, mesmo por líderes que estão ali se dizendo cristãos. Então a gente tem que separar e dividir a Bíblia como um princípio cristão, que na sua maioria é vivido dentro de uma igreja e que muitas das vezes nós, por sermos falhos, por serem seres humanos, nós vamos errar. Alguns reconhecem esse erro, outros infelizmente não reconhecem esse erro. E é onde a gente tem o maior conflito, né, Grazi? Que é dentro da religião. Igreja, momento, Bíblia, cristianismo. O que vocês podem, como pastor, nos afirmar essa informação? Que você está falando, aí, que você falou. Primeiro, né, quando a gente está falando do amor, dentro da linha da teologia, nós vemos que Deus ele tem os seus atributos comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Né? O que é isso? É características dele. E nós falamos que nós, então, definimos que o amor ele é um mandamento, o amor ele é uma escolha, mas o amor também ele é algo que desce, que sai de dentro de nós. A Bíblia fala que Deus ele não tem amor. A Bíblia fala que Deus ele é amor. Então, ou seja, ele a essência do amor é o próprio Deus. Mas tem atributos que Deus ele comunicou com o ser humano. Né? E um dos atributos que é comunicável de Deus como homem é o amor, é o poder de amar, a decisão de amar, seja por meio da escolha, do sacrifício ou através do sentimento. Né? E compreender isso, porque quando nós estamos falando que compreender o amor é nós voltarmos à essência, e a essência é Deus. E isso é muito forte, porque nós precisamos compreender que toda a nossa forma funcional, ela vem do Criador. Então, se nós queremos funcionar da melhor maneira assertiva, nós compreendemos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E, ou seja, eu trabalho com manutenção, então se eu quero dar uma manutenção ou ser assertivo dentro daquilo que está gerando problema naquela máquina, eu preciso ler manual, eu preciso compreender como aquela máquina funciona, para me chegar na causa raiz. Então a Bíblia é isso, o manual do fabricante, além de ser a palavra. Se nós desejamos saber qual a melhor forma como ser humano de funcionar, a palavra de Deus vai trazer para nós essa direção, né? E a palavra de Deus ela nos leva de volta para o nosso Criador. Sim. Então, por que muitas vezes hoje o ser humano ele se destrói? Porque quanto mais o homem se distancia do seu Criador, mais ele se perde, né? E não é religião, se trata de qual o seu credo religioso, mas se trata de você compreender que Deus ele criou você e ele criou você para relacionar com ele. Né? E ele colocou atributos dele dentro de você e tem uma maneira assertiva de nós podermos vivenciar isso. E o ponto X
chegarmos próximo dele. Por isso que Jesus ele veio. A Bíblia fala que por um homem veio o pecado, mas por outro homem o mundo foi resgatado pelo pecado. Ou seja, através de Adão o homem se distanciou de Deus, mas através de Jesus o homem ele volta para Deus. Né? Isso é importante nós compreendermos isso. E se nós precisamos assim compreender qual a melhor forma de nós sermos assertivos nas nossas escolhas, decisões e vivência, a Bíblia ela é o manual para nós. Né? Uma coisa que a palavra fala conosco é: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Legal. Se a gente alimentar o medo dentro do relacionamento, esse amor não vai fluir. Quais são esses medos principais que você pode relacionar, assim, que você tem ouvido, distanciar? Dentro do relacionamento, quais os medos mais comuns? Sim. Olha, de se entregar. Olha. O medo de se entregar. Porque se eu me entrego completamente, o que é que ele vai fazer? Isso, claro, como nós estávamos dizendo, de acordo com as vivências. Sim. Se eu não fui amada pelo meu pai, como é que eu vou me entregar para esse homem e ele vai me amar? Meu pai não me amou. E aí vem, esse é o principal, inclusive nos solteiros, quando estão pensando se vão ou não se relacionar. Porque eles ficam com medo de se entregar, montam um personagem, né? E vão para se relacionar com um personagem. E não expondo quem são. Por quê? Porque se eu não for aceita. É verdade. Do jeitinho que eu sou. E olha que legal, a gente pegando dentro da deixa que está falando e trazendo no manual, que é do fabricante, que é o Senhor. Né? O princípio do casamento está na onde? Se nós, dentro da teologia, se nós queremos aprender algo, a gente tem que ir no princípio. Gênesis. Né? Então, no Gênesis, se eu não me engano, capítulo 2, verso 18, é o princípio do casamento. O homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, 23. né? E ambos se tornarão uma só carne. E no 24 fala assim, o homem e a mulher estavam ambos nus e não sentiam vergonha. Quando nós trazemos isso numa aplicação dentro da linguagem, dentro daquilo que nós compreendemos, que está falando do casamento, o verso 24 fala que ambos estavam nus e não sentiam vergonha. Estavam fisicamente nus e não sentiam vergonha. Hoje, dentro de um relacionamento, você tem que estar nu para com o outro. Você tem que ter o outro. Você tem que ter assim, a coragem de se expor, mas também a entrega de saber dela conhecer minhas falhas e os meus defeitos. Legal. De eu conseguir expressar para ela quem eu sou, porque dentro do relacionamento não tem como você viver de máscara. Eu gosto muito da fala do Josué Gonçalves, que ele fala assim, olha, quem escolhe viver por aparência sabe que no final a conta vai ser muito cara. Né? Então, dentro do relacionamento, você não consegue viver dentro da aparência. Aqui nós podemos expressar uma aparência, né, de um casal feliz, de um casal harmônico, de um casal assim que é unido, mas entre quatro paredes nós sabemos qual que é a realidade que nós vivenciamos. E dentro do relacionamento a pessoa tem que estar disposta a expressar quem ela é, né? Não ter vergonha do que ela é. E também o outro, E né? não ter medo de se entregar. Tem medo. Que aí entra o ponto de X nesse negócio do medo de se entregar. Eu tenho medo de me entregar e a pessoa vai me ferir. Você escolheu caminhar com essa pessoa, você escolheu estar com ela aí dentro dessa jornada, né? Agora. Então agora, meu querido, Vai. gosto da fala que você tinha colocado no sentido de os dois precisam compreender isso e trabalhar em prol daquilo que pode ser melhorado dentro do relacionamento. Muitas vezes existe um desgaste porque um acaba talvez se doando mais do que o outro, até a ficha do outro cair e falar, opa, peraí, o relacionamento não está bom, né? E aí muitas vezes um vai estar, gosto muito da explicação quando a Gra ela fala em questão de como nós devemos levar o relacionamento. Imagina só essa mesa, imagina vocês dois pegando as extremidades. Se cada um fazer o peso que precisa, vai ficar, não vou falar leve, porque essa mesa ela pesa um pouco, mas vai ficar tolerável. Mas se você só deixa ela carregar a ponta dela e você não faz o movimento... Senta em cima ainda, hein? Como é que vai ficar pesado? Ou vice-versa, se ela não faz o movimento de ajudar e você só fazer, vai ficar muito pesado. Então, dentro do relacionamento, nós compreendemos, é os dois que precisam compreender e é os dois que precisam fazer para que o relacionamento se torne leve, saudável, né? Legal. Então, você que está nos ouvindo, já fica aí uma principal das dicas. Que o relacionamento, ele dificilmente dará certo com um só buscando e tentando. E que precisa realmente dessa ajuda mútua dos dois, De compartilhar e ajudar. E tomar o cuidado, inclusive, de que aquele que não está ajudando, também que não atrapalhe, né? Porque se sentar em cima da mesa, fica pior ainda o processo, então. Agora, eu quero pegar um pouco dessa... E o oposto, então, já que o maior medo é
É o de se entregar, ou o porquê, ou o risco que a pessoa corre se ela se entregar. Na realidade, eu acho que a entrega ela é essencial na relação. Se eu quero construir uma vida com alguém, nós estamos compartilhando a vida. Como é que eu compartilho a vida com alguém? Eu não me entrego, não tem jeito. Agora, se eu me entrego completamente e o outro faz o mesmo, aí é o amor correspondido, né? Se o amor é correspondido, a vida flui. Agora, se eu estou me doando, não estou vendo isso acontecer do outro lado, a tendência vai ser um afastamento, a não ser que a pessoa tenha muita dependência emocional e ela queira se submeter a isso. E aí é um lado puxando, segurando a mesa e o outro não fazendo nada. Isso só acontece porque tem dependência emocional. E nós só devemos ter dependência emocional, de fato, do Senhor. Entendi. O outro, ele faz parte da nossa vida, estamos conectados com o outro, mas se ele morre ou se a gente se separa, minha vida continua, precisa continuar. Né? Agora, na dependência emocional, eu fico presa ao outro, inclusive depois da morte. Né? Mesmo a palavra dizendo que até a morte não separa, no casamento a gente diz, né? Nos votos, até que a morte não separe. Tem uns que morrem e continuam casados com o morto. A gente já está encaminhando para o fechamento. Eu queria ser uma coisa rápida que vocês podem dar para quem está em casa, quem está assistindo, uma dica para poder estar passando com dificuldade, mas uma luzinha ali no fim do túnel, um caminho, uma direção. O que eu digo é procure ajuda, seja com uma sua liderança, seja com um amigo próximo e principalmente com um profissional da área. Não é puxando para o meu lado, não, mas já puxando para um terapeuta, se for o caso, um psicólogo, alguém que possa te orientar e trazer as direções. Um mentor é essencial para que você busque ajuda e não precise passar por isso sozinho. E outro ponto seria o casal compreender que o maior interessado na felicidade do casal é o próprio Deus. Porque quem criou o casamento foi Deus. Então, se nós queremos vencer os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas adversidades, nós temos e podemos recorrer ao nosso Criador. Então, assim, uma dica para o casal, tá difícil. Talvez você não tenha o hábito, talvez você nem sabe como se faz, é algo tão simples, porque quando a gente fala, vai orar, aí tá falando, mas o que é orar? Orar é você tirar um tempo com Deus e falar que Ele está no seu coração para Ele. Ele já sabe? Já, mas é importante você expressar isso para Ele. Mas fazer como um casal. Vocês juntos unirem forças, né? Porque a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Vocês, talvez, dentro da história de vocês nunca pararam como um casal e falaram, olha, vamos pedir Deus para entrar dentro da nossa história. Vamos pedir Ele para nos ajudar a viver aquilo que Ele criou, que é o matrimônio. Se nós estamos vivendo de uma maneira errada, de uma maneira que não está sendo assertiva, vamos buscar através da oração, através da leitura da palavra junto, né? E as direções que Deus vai estar trazendo para o coração de vocês como profissional, porque aí vocês estão fortalecendo, vocês estão buscando realmente quem pode ajudar, né? E eu gosto de dizer isso, muito mais do que nós queremos sermos bem-sucedidos no nosso casamento, é quem criou ele. Né? Então, o casamento ele não foi criado por uma invenção humana, mas ele veio através de uma ação divina. E Deus, ele deseja que o seu casamento seja bem-sucedido. Né? Cabe nós fazermos, como assim, já gosto de citar, já daqui é o Cláudio Duarte, você pode fazer do seu casamento um pedacinho do céu, um pedacinho do inferno, mas a vontade de Deus é que ele seja um pedacinho do céu. Legal. E você, Gisele, que dica você deixa para nossas pessoas que estão nos ouvindo, para os seus seguidores? Procure ajuda. Realmente não tá para seguir sozinho quando tá difícil. Então, a ajuda realmente ela é essencial, conhecimento, né, que é o que a gente tinha falado, se autoconhecer, e também a gente estuda para tudo. Você estuda para ter uma profissão, você estuda para ser pai, para ser mãe, mas na hora do relacionamento, você não procura. Ler um livro, fazer curso. Então, eu acredito que essa busca, ela precisa acontecer. Se você quer melhorar algo, você precisa estudar. Então, conhecimento, vá atrás do conhecimento, do relacionamento. E o que eu quero deixar para vocês que tudo é possível, para aqueles que crerem. E, inclusive, um dos maiores desafios que eu tive agora, recentemente, com a Gisele, foi um dia que estávamos ali no chuveiro. Eu disse para ela assim, não é normal sofrer tanto e ter todo esse desafio, e ter todo esse embate.
E ela virou para mim e falou assim, mas você quer a perfeição? Eu disse, não, eu quero realmente encontrar um equilíbrio e uma forma de ter um relacionamento. E em prol disso nós estamos nos empenhando a viver os 5 linguagens, a aplicar, a desenvolver, a formar, a nos dedicar, a demonstrar para as pessoas que é possível sim encontrar a felicidade juntos, não individual e não egocêntrica, mas uma vez que eu consigo entender que o outro teve os desafios da infância, eu também tive os meus, como vocês também tiveram, como vocês que estão nos ouvindo aqui, inclusive, têm os seus desafios e nós gostaríamos que vocês deixassem e comentassem aqui, inclusive, quais são os desafios que vocês tiveram na infância e muitas das vezes te impede de fazer ou de expressar o seu amor para essa pessoa, que não é o que você não ama mais, que não é o que você não ama, mas é exatamente você não consegue expressar e sim, a outra pessoa muitas das vezes não consegue sentir o amor. Como nós, por exemplo, tivemos muito desafio, como vocês acreditam, talvez tenham alguns desafios também, Sim, muitos. que nós fazíamos muito, nos empenhávamos muito, como por exemplo a Gisele, ela se dedicava, lavava roupa, lavava a casa, arrumava, Trabalhava fora, trabalhava fora, dava tudo, conta de tudo. os meninos. E para mim isso nunca foi o suficiente, nunca foi importante, porque ela poderia deixar de fazer tudo isso e me tocar, me procurar, me elogiar, que para mim eu me sentiria amado. E aí quando ela entendeu isso, ela mesma se expressou que, poxa, Era mais simples. Era tão simples, meu fardo estava tão pesado. eu fazia tanto, como ela diz, e você nunca estava feliz. Essa é a nossa discussão. Então esse Instagram, essas redes, esse movimento, essa mentoria, ela não está simplesmente em aproveitar uma oportunidade. Ela está em, uma vez que nós conseguimos entender e estamos entendendo tudo que nós temos como relacionamento, como conjugal, e que isso nasceu exatamente de um questionamento meu também. Como eu disse, não é normal sofrer tanto. Está errado. Alguma coisa precisa mudar. E aí, nessa época, quando eu questionei, ela falou assim, mas a vida é assim mesmo. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo, às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo. Eu falei assim, tá, mas eu posso diminuir a curva, eu não preciso subir tanto e cair tanto, eu posso talvez ser curvas menores. Eu entendo que realmente a gente citou isso no início, que é um momento, né? Que a vida é um momento. E que, inclusive, o coração, a expressão do coração, ela nos afirma muito isso, né? Que os batimentos cardíacos, né? Ele vai... Se for uma linha reta e constante, acabou a Acabou, vida. né? Ok, eu não quero que seja a mesma coisa e monótono, mas eu entendo que não precisa de ter todo esse pico tão grande de distanciamento, de momentos tão bons e às vezes momentos tão ruins. A gente pode manter o ciclo um pouco mais próximos. Por mais que talvez a felicidade seja também um pouco menor, mas eu não preciso viver também essa tristeza tão grande. Então essa é a nossa busca. E esse momento que nós estamos realmente nos dedicando, como casais, como pessoas, como profissionais, para que vocês também possam entender que você não está só. Muitas das vezes, os maiores desafios da sociedade é entender que eu não tenho quem procurar. E o meu conselho final é, realmente, procure ajuda. Pessoas que estejam igual a você ou melhor do que você. Também você não vai procurar uma pessoa que já foi, por exemplo, largou o casamento e desistiu do casamento. Porque muitas das vezes a gente quer se aconselhar com pessoas que fracassaram, pessoas que desistiram, pessoas que estão no 3º, 4º, 5º, 6º divórcio e acha que o divórcio é a solução. E quando, de fato, você vai perguntar para a pessoa se ela é feliz, ela vai dizer não. É muito próximo do que você falou, né, Grazi? Às vezes a pessoa vive de picos. Eu preciso viver a paixão, paixão após paixão, paixão após paixão. E o resultado final do casamento ainda se torna a solidão. Solidão individual. Nós somos seres que fomos nascidos para criarmos
e sermos cultivados, vamos pensar assim, em comunidade. Nós precisamos estar próximos um do outro. Nós temos essa necessidade. Uma vez que a gente se isola, naturalmente os resultados eles vão só piorando cada vez mais. Dentro do nosso eu, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do só eu tenho razão. Eu vou largar ela porque eu tenho razão. E eu tenho razão. E ela tem a razão dela. A grande questão é, será que a nossa razão vai nos impedir de ela ceder um pouco de um lado, eu ceder um pouco do outro, e a gente conseguir encontrar um equilíbrio no qual nós dois podemos ter razão, mas nós dois possamos ser felizes? Então, compartilhe, diga para a gente quais são os desafios, quais são os momentos. E uma frase, se vocês pudessem dizer agora uma frase para a gente, final, de tudo isso que a gente falou, e principalmente sobre o amor, em qual frase você iria resumir todo esse contexto, todo esse bate-papo? Grazi, e depois o Roberto. Antes disso, quero dizer para você assim, para mais reflexões, momentos como esse, compartilhamentos, siga, compartilha, porque são poucos os momentos desses de filosofar sobre, né, o relacionamento, sobre o amor, sobre tantas coisas que nós conversamos aqui. Verdade. Então, fundamental que quem gostou disso, né, possa passar para... A gente faz assim, né? Divulga para outras pessoas aquilo que a gente gosta. Né? Compartilha, então. Pode ir você primeiro. Eu estou formatando. Achei que estava te dando a vez, né? Olha, o que eu diria sobre o amor ou sobre as relações? Sobre o amor ou sobre esse bate-papo. Pode escolher aquilo que como você sintetizaria esse momento, como você resumiria esse momento, a importância, o relacionamento conjugal. Tem a liberdade de sintetizar isso no seu ponto de vista, na sua vivência. Então, não é bom estar só. Né? É bom ter alguém junto para dividir a vida, compartilhar a vida e poder usufruir, se moldar, né? Permitir que o outro te contribua para o seu processo de mudança e, principalmente, saiba que se há alguma coisa errada, quem tem que mudar é você. É você o responsável pela mudança no seu relacionamento. Se todos dois pensarem assim, vai longe. Legal. Uma coisa, quando você estava falando, e a Gisele também, que veio muito forte, não deixe o barco afundar para pedir ajuda, né? Muitas vezes as pessoas querem buscar ajuda quando já está no fundo do poço, quando o barco já afundou. É mais fácil você tirar a água do barco do que tirar ele lá do fundo. Então, assim, se você está passando por um momento difícil dentro do relacionamento, que você vê, ou vocês estão vendo que não estão conseguindo, realmente busque ajuda, pessoas que possam ajudar, e principalmente o Criador. Eu acho que assim, o que eu poderia deixar aqui é falar, hoje você não está só, e você não foi destinado a sofrer, mas você tem condições de buscar momentos de felicidade com a pessoa a qual você escolheu amar. Legal. Gisele? Ame a Deus acima de todas as coisas, busque Deus. Que eu acredito que quando a gente está mais próximo de Deus, automaticamente nós vamos nos armar mais e ao próximo também, vai vir, vai derramar. Então, Deus no centro de tudo, Ele é a direção de tudo que a gente precisa. Verdade. Legal. Eu poderia sintetizar isso como se conheça. Conheça o seu cônjuge, conheça as pessoas que você quer se relacionar. Realmente leia o manual, que naturalmente você terá uma vida melhor, um relacionamento mais fortalecido. Quero deixar aqui meus agradecimentos a Grazi, Roberto, Gisele. Quero deixar o nosso agradecimento a você que está aqui nos ouvindo. Quero parabenizar você por essa iniciativa de buscar realmente esse crescimento, esse desenvolvimento. E tudo é possível àquele que crê. Nosso forte abraço e até a próxima.